O restaurante é um lugar complexo que transitam muitas pessoas. E para o dono do restaurante é um grande desafio porque são muitas leis e ele precisa estar atento a muitas delas para ter solidez e saber como lidar com essas situações. Para isso, hoje a gente vai esclarecer dúvidas diversas sobre lei trabalhista, gorjeta, negócios informais e muito mais. Então agora vamos aos bastidores da alimentação, ver o que acontece antes do prato. Seja bem-vindo ao Antes do Prato. Aqui nós falamos com profissionais do setor, empresários, fornecedores e todo mundo que faz parte dos bastidores da alimentação. Eu sou Elaine Marques, engenheira de alimentos e diretora da Conduzir Consultoria. A Polipis oferece às indústrias de alimentos as soluções mais avançadas e eficazes para a execução de pisos, uma garantia de qualidade e segurança para a sua obra. E você aí que tem uma distribuidora de alimentos, ainda manda o seu catálogo em PDF ou então numa planilha de Excel, tá na hora de ter a sua loja virtual, modernizar aí a forma de vender da sua distribuidora. Então entre em contato com a plataforma Meu Fornecedor que eles vão te ajudar. Então, como a gente falou lá no início, são muitas pessoas transitando no restaurante. São os funcionários, é o proprietário, são os clientes, são crianças, são fornecedores. Não tem como não ter conflito. E aí, para esclarecer muito sobre esses conflitos, a gente vai receber um advogado especialista em restaurante que entende bastante sobre o assunto, né? Já está mergulhado nesse setor há um bom tempo. Eu estou recebendo hoje o Dr. Mário Coelho Bessa, especialista em Direito Empresarial, com foco nas áreas de Direito Administrativo, Regulatório e Societário, assessor jurídico do Sindiresh, que é o sindicato de restaurantes aqui do Ceará, né, desde 2009, pós-graduado em Direito Privado pela Universidade de Fortaleza, chefe da assessoria jurídica do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, especializado em compliance pela FGV, e com certificação em CPCA em compliance pela LEC. E aí, Mário, para a gente iniciar, eu queria entender como é que... A gente sabe que vocês fazem um trabalho preventivo, né? Sim. De consultoria preventiva aí nos restaurantes. Como é que funciona? Como é que dá para fazer essa questão preventiva? Vamos lá. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui participando do podcast com a Elaine. Atendemos prontamente o convite, porque a gente já conhece o trabalho dela há muito tempo. Nos encontramos exatamente nessas questões de Sindiresh, no associativismo, né? Uhum. Acabamos nos encontrando e a gente tem uma relação de trabalho já próxima, né? Já nos conhecemos há um bom tempo e foi um prazer atender esse convite. E aí a gente entra na questão, de fato, da assessoria preventiva, né, nos estabelecimentos. A gente acredita muito na advocacia preventiva no nosso escritório e trabalhamos focando nesse aspecto em todos os nossos clientes. Não é que a gente não atue na área contenciosa, na área litigiosa em processo, mas a área preventiva, ela dá muito mais tranquilidade para o estabelecimento na medida em que pode se antecipar um problema, acaba diminuindo o custo, né? Diminui a ansiedade. E aí eu gosto muito de falar isso quando a gente está debatendo sobre esse tema, que é o seguinte: na hora em que você não tem processos previamente estabelecidos, você não tem uma regulação das suas atividades, você não tem contrato, você não tem procedimentos internos bem fixados, e a gente vai falar um pouquinho mais na área trabalhista, que é um ponto crucial na questão dos bares e restaurantes. Mas quando você não tem esses processos, você acaba deixando na mão de um terceiro decidir a sua vida. E esse terceiro se chama o juiz. Uhum. Né? E o juiz não entende do seu negócio. E o juiz não entende da sua relação com o seu fornecedor, com o seu cliente, com o seu funcionário. E é ele que vai decidir muitas vezes a vida de um estabelecimento, né? Eu não estou fazendo aqui uma crítica aos juízes, mas Sim. O juiz, estando afastado do negócio, ele não vai deter todas as informações para tomar uma decisão melhor. Uhum. Então, se você tem condição de evitar levar um caso para o judiciário, porque você é organizado, você tem o processo, você sabe o que fazer, eventualmente, se você responder uma ação, você vai ter um arcabouço probatório, uma lista de documentos, as provas, testemunha, contrato, nas mãos para apresentar uma boa defesa, diminuindo o risco, diminuindo o custo, diminuindo um monte de coisa, né? E a ação judicial,
além dessa questão de você terceirizar a decisão para a mão do juiz, você tem um custo da ação judicial, existem custas processuais, você não sabe o que uma testemunha vai falar ou não, se a parte vai ficar nervosa ou não em um depoimento. Eu acho que tem que parar para juntar tudo, né? É muita coisa. Assim, você preparar uma audiência, você preparar uma defesa, não é uma atividade simples, né? Você precisa reunir documentação, avaliar direitinho o que é que tem, o que é que não tem, sabe quem é a testemunha. A testemunha saiu da empresa, não está mais aqui, era um consumidor, não peguei o nome dele. Se mudou e está em outro estado. Tudo isso entra nesse bolo do que definir, né? Como é que a gente pode definir uma situação, e aí dificulta a vida do empresário, né? Quando você podendo tomar as rédeas e estabelecer os critérios de forma preventiva, facilita muito. Agora, é fácil implementar uma advocacia preventiva, consultiva preventiva num estabelecimento, principalmente de grande porte? Não, não é. É um desafio para nós, advogados, é um desafio para as empresas, mas uma coisa que eu posso garantir é que quem está disposto a fazer tem uma tranquilidade muito maior. Entendi. Né? Eu vou fazer uma analogia aqui para ver se a gente deixa bem claro, né, para quem está escutando. A gente faz um trabalho também de assessoria, né? Sim. Assim como engenheiros de alimentos, a gente vai lá, faz um acompanhamento, dependendo do posto do estabelecimento, faz visitas semanais ou com uma frequência maior, e aí vai cuidar de toda a documentação. Eu estou entendendo que vai ser mais ou menos no mesmo sentido, né? Isso. De vocês estarem contratados não para aquele serviço pontual, mas de ter ali um acompanhamento recorrente e aí vai organizando a casa. Exatamente. A gente nota uma questão, vou fazer paralelo de duas questões aqui bem extremas. Uma do nosso primeiro cliente, que ainda é cliente do escritório, ano que vem a gente está completando 20 anos, né? Esse cara está há 19 anos conosco, portanto, até hoje. E vou fazer um paralelo com não é do setor de alimentação, mas vou fazer um paralelo com uma empresa do setor de alimentação que trabalha com foco no preventivo. Essa empresa que eu estou mencionando, que é o nosso primeiro cliente, quando ele veio para o escritório, ele tinha... uma indústria de pequeno porte, mas ele tinha cerca de 25, 26 funcionários e ele tinha de processos trabalhistas ativos, salvo engano, 16 horas 17. Ou seja, o turnover dele era absurdo. Né? Sim. Era uma quantidade de movimento. Isso fora as pessoas que não entravam com ações trabalhistas. Né? E a gente trabalhou ao longo desses anos exatamente em implementação de regimento interno, aproximando o relacionamento com o RH da empresa, para o RH sempre fazer consultas preventivas antes de tomar decisões. E a gente começou a mudar a cultura da empresa. Essa empresa, a gente fez um levantamento, já está com um tempo, mas, salvo engano, nos últimos 5, 6 anos, essa empresa teve, ou foram 6 ou foram 7 reclamações trabalhistas no total. Média de 1 por ano. Só que hoje eles têm um quadro de mais de 70 colaboradores. Ele quase triplicou o quadro e o volume de reclamações trabalhistas dele diminuiu absurdamente, né, com a implantação. Foi fácil colocar? Não, porque parte de uma mudança de filosofia, de aplicação de regras. Existe uma certa resistência de algumas pessoas, né? Porque já tem um processo meio desorganizado e é difícil se organizar, não é fácil. Sim, sair da zona de conforto sempre vai... Exato. Você tem que consultar uma pessoa que está fora, que é um advogado e tudo. Então, às vezes, a tomada de decisão é um pouco mais lenta, porque você joga para fora da empresa o pedido de ajuda para depois tomar uma decisão melhor. E isso acaba atravancando um pouco. Mas quando a gente consegue azeitar esse procedimento, fica muito tranquilo. E aí, fazendo paralelo com um estabelecimento do setor, que abriu há cerca de 3, 4 anos, logo depois da pandemia ele abriu, é de um grupo que a gente advoga já há um tempo, e ele abriu um estabelecimento novo logo depois da pandemia. E a gente, antes da abertura, preparamos contratos de trabalho, estabelecemos regimento interno, fizemos treinamento de equipe. E aí o que é que acontece? Ele recebeu esse ano a primeira reclamação trabalhista dele, né, com 3 para 4 anos de funcionamento. Então, funciona.
E eu acho que até quando ele recebe a reclamação trabalhista já é diferente, né? A tranquilidade é muito maior. Já deve estar ali com tudo bem mais organizado, Sim, mais fácil de ter as provas. Folha de ponto, né? Escala de folga, contrato de trabalho adequado, pagamento de horas extras ou compensação, com banco de horas. Então, toda essa formatação de como conduzir o negócio é muito mais simples na forma preventiva, né? E diminui muito o custo. Então, você vai para uma audiência, inclusive foi ontem a audiência desse processo que eu fui. Normalmente eu não vou para audiências trabalhistas, mas às vezes é necessário, conflito de horário. Ontem eu fui para a audiência exatamente desse processo. E a empresa tem todas as provas. Então, que vai discutir eventualmente uma testemunha, falar alguma coisa um pouco diferente do que está lá, mas a prova documental a gente tem toda na mão, né? Então, você passa até as rédeas do... Perfeito. Houve uma condenação. Acontece, recorre, mas você tem a prova. Sim, né? fica muito mais fácil. Então, se tem um entendimento, e aí aqui também na crítica a juiz de primeira instância ou de segunda, enfim... faz parte do jogo, do processo, eventualmente o juiz não concordar com você, apesar de você ter o direito, dependendo da situação, ele pode se filiar a uma corrente diferente da que você está defendendo, e o recurso serve para isso, para você tentar reverter essa situação. Agora, não tem recurso que dê jeito à falta de prova, à falta de documento, à falta de testemunha. O advogado não faz milagre, Não né? faz milagre. Isso eu aprendi na faculdade ainda, né? Que a cadeira de obrar milagre não existe na faculdade de Direito. Mas muita gente ainda acha que tem, né? Agora, eu acho que é bacana, eu acredito, não sei se a sua percepção é a mesma, né? De que hoje a gente vê essa mudança de comportamento do próprio empresário, de tentar se cercar mais dessa assessoria, né? Das várias assessorias. Das várias assessorias do que um pouco antes, né? De ele entender isso. Eu preciso ter... Eu tenho escutado bastante essa frase. Eu preciso ter boas pessoas ao meu lado para eu conseguir fazer bem aquilo que é o meu foco de fazer. Isso a gente conversou muito, vou voltar para esse meu primeiro cliente, né? Teve um momento que a gente discutindo aquele início ali de contrato, poxa, mas não está dando certo, e continua entrando ação, e não sei o quê e tal. Aí eu fiz uma pergunta para ele, é uma empresa familiar, ele trabalha com os filhos dele, são sócios dele no negócio hoje, e aí eu perguntando para ele, o que é que tu faz melhor? Aí eles, vender. Para vender, né? E quanto do teu tempo tu se dedica à venda e quanto do teu tempo tu se dedica a apagar incêndios? Sim. Né? Disse, não, na venda eu quase não estou vendendo. O negócio está estagnado porque eu quase não estou vendendo. Porque eu passo o tempo todo dentro da empresa, consertando um equipamento, chamando o fornecedor para fazer uma manutenção preventiva, um reparo, um fornecedor de insumo. E aí eu tenho que entrar no RH. Pois então é o seguinte, vamos começar da seguinte forma. Fornecedor, vamos assinar contrato com todo mundo. Prestador de serviço, contrato com todo mundo. E RH, obrigatoriamente o RH consulta a gente sobre os procedimentos que vai ser adotado. Depois de um bom tempo a gente conseguiu implementar isso e ele de fato pôde se liberar para a venda. E o negócio começou a crescer de novo, né? Esse é um ponto fundamental. A gente estava conversando aqui na nossa prévia, né? Um levantamento que a gente fez pouco tempo atrás. Nas minhas contas, um estabelecimento do setor de alimentação fora do lar pode, dependendo do modelo de negócio, pode precisar ter 24 licenças para funcionamento. 24. Entre leis federais, municipais e estaduais municipais. O empresário vai dar conta disso? Não, é impossível. Não vai. E muda... E aí muda o tamanho da letra, onde é que tem que estar, que depois você tem que fixar lá na frente. E aí não é só a lei, tem a portaria que regulamenta, né? E a portaria altera, e aí a portaria não é só aqui, não é uma portaria da prefeitura, tem uma portaria da Anvisa, do Estado, da Cevisa, enfim. Então não é fácil você tentar manter o seu negócio, no caso do restaurante. Uma produção boa de alimentos, uma compra boa, né? Para ter produtos bons, você tem que ter uma compra boa, você vai ter que fazer na compra boa também você entra a questão financeira, né? Sim. Da negociação, você ter um quadro de funcionários bacana, sempre acompanhando se eles estão seguindo os procedimentos, se o atendimento está bom, se o consumidor está satisfeito. Isso é que o empresário tem que se preocupar, né? Não se o cara está
usando de repente uma touca, se está lavando as mãos, se tem a placa disso, a placa daquilo outro, a licença de não sei o que lá. Essa atividade tem que ser terceirizada, não adianta. Sim, é muita informação. Não adianta. E aí, eu sei que você está aí mergulhado nesse setor, né? Já deve ter visto muita coisa. Já. Se a gente tivesse que pontuar aqui, quais são os erros que você mais vê os empresários desse setor cometendo? Posso quebrar em partes? Pode, fica mais fácil. Vamos segmentar aqui. Bem, vamos quebrar em 3 grandes grupos? Vamos. Os cíveis, os trabalhistas e administrativos. Certo. Tá? Os cíveis, falta de contrato. Ou contratos mal feitos. Contratos com fornecedores, com prestadores de serviço. Acho que os nordestinos têm muito essa característica, né? Assim, a coisa da palavra e tudo mais. Contratos de aluguel com problema. Quem está em shopping não lê direito um contrato de shopping. Mas é injusto. Não é que é a questão de ser injusto, porque se foi previamente acordado, injusto eu não parto da premissa que seja. Pode ter, eventualmente, uma cláusula ali que ficou mal redigida ou serviu para camuflar uma determinada situação, mas você teve acesso ao contrato antes de assinar. Você teve a oportunidade de consultar um advogado antes de assinar, para fazer as advertências e, eventualmente, pedir, olha, vamos mudar essa condição, vamos alterar esse outro ponto, né? Então, esse desbalanço do que é justo, do que não é, do que é justo, do que é injusto, inclusive, foi objeto de uma alteração legislativa no Brasil, que é a chamada Lei da Liberdade Econômica, né? Que ficou muito evidente ali um pouquinho antes da pandemia, né? No governo anterior ainda, e ela trouxe algumas alterações, principalmente a questão dos alvarás. E aí teve uma repercussão grande em Fortaleza, porque ela veio pouco depois de toda aquela problemática do valor dos alvarás de funcionamento, enfim. E as pessoas se focaram, pelo menos aqui no Ceará, muito nessa questão do alvará de funcionamento. Mas essa lei traz alterações no Código Civil, e uma delas é da premissa de que o contrato precisa ser seguido da forma como ele foi assinado. Né? Não tem aquela coisa, não é porque a letrinha estava muito pequena no vídeo. A não ser contrato de adesão, né? Que o contrato de adesão é aquele previamente estabelecido, você não muda nada, né? Contrato típico, por exemplo, de telefonia, de plano de saúde, você não tem margem para de banco, você não tem muita margem para alterar. Verdade. Mas os outros contratos que existem, você senta na mesa, conversa com outra parte, expõe a sua colocação, em que há margem para esse diálogo, em tese, esses contratos, eles não podem ser questionados porque, olha, eu acho injusto. Né? Essa fase de discutir se eu acho justo ou injusto era se você achava não tivesse assinado, né? Procurasse outro local para ir, no caso de um contrato de locação, procurasse um outro fornecedor, né? Então existiu essa alteração, e precisa ser muito criterioso essa análise prévia de um contrato precisa ser criteriosa. Então a falta de contrato, o contrato mal redigido, com fornecedor, com dono do imóvel, né? No caso do contrato de locação, com imobiliária, esses contratos são problemáticos e muitas vezes você deixa eles de lado. Sim. Vou dar um exemplo aqui concreto, que eu acho que algumas pessoas que estão assistindo aí vão puxar ele logo de cara. Contrato de bonificação de bebida. Sim. Um fornecedor de uma determinada cerveja diz, olha, eu vou te bonificar, seja com engradados de cerveja, seja com cadeiras, com mesa, com ombrelone, com freezer, enfim, a bonificação que seja. Só que lá no contrato, a gente já pegou casos assim, a gente lendo o contrato, passou por uma análise prévia no setor de civil da gente, foi feita a análise, o contrato todo ok, e eu pedi para dar uma olhada, uma revisão final no contrato, que era um contrato de valor maior, pedi para dar uma olhada e tinha uma cláusula de compliance no contrato. Em que a empresa que estava assinando o contrato declarava que tinha ciência do código de ética da empresa contratada, no caso a fornecedora da bebida alcoólica, e se obrigava a cumprir aquelas normas que estavam disponibilizadas no site dessa empresa. Nossa. O descumprimento dessas normas poderia implicar numa multa contratual, e a gente foi apurar o valor da multa contratual. O valor da multa poderia ser superior ao valor da bonificação que era ofertada. Mário, mas você quer dizer que não deve assinar um contrato desse? Isso é negativo. Se é um contrato interessante, tem condições bacanas, assina. A bonificação, muitas vezes, ela é importante até para você incrementar suas vendas, né? Sim. Mas você tem que ter ciência de que eventual descumprimento pode implicar na multa para você. Né? Então, fora que, né,
o que ele deveria cumprir estava fora. Que estava fora, né? Então, até ir lá pesquisar. Então, você precisa fazer essa análise criteriosa. Então, essa parte cível de contratos é um problema, né? Outro ponto é com relação às licenças. É a parte administrativa. Então, como a gente estava mencionando, pode chegar a 24 licenças, tá, pessoal? Licenças. Estava até conversando com esse cliente, pediu para a gente fazer essa pesquisa. Ele disse, Mário, eu vou pegar assim uma parede e vou criar um mural, o mural das licenças do estabelecimento, porque é muita coisa. Né? E não são só as licenças em si. Você tem que ter um manifesto de carga do lixo, né? Tem que ter os POPs pré-estabelecidos. Eu estou falando só de placa de licença. Placa de... Obrigatória, né? Vocês sabem que é obrigatório ter uma placa dizendo que o estabelecimento não pode se negar a entregar o troco em dinheiro. A famosa entrega do piper, né? Da bala como troco. Não pode. E tem uma lei que diz que você tem que ter uma placa dizendo isso. Eu tive um cliente que teve uma autuação por causa disso e a gente... Nossa, o quê? De onde é que veio isso, né? Ficar falando só sobre isso não, porque eu acho que dá outro episódio do podcast só falar de placa. Mas tem uma outra placa que o estabelecimento precisa colocar em local visível o número do telefone de uma central de táxi. Em tempos de Uber. Né? Que os taxistas usam um aplicativo próprio hoje, né? Que é o aplicativo no caso aqui de Fortaleza, o Sinditaxi tem um aplicativo muito bom, por sinal. Mas essa lei não foi revogada. Tem a lei do cardápio em braille, que tem que ter um cardápio em braille disponível, né, para os clientes. Enfim, então são muitos pormenores administrativos, né, que precisam ser seguidos pela empresa sob pena de fiscalização, vigilância sanitária, DECOM, PROCON, que são dois diferentes, tá, pessoal? Tem o DECOM, que a gente chama DECOM, antiga Delegacia do Consumidor, é um órgão do Ministério Público do Estado do Ceará. E o que a gente chama de PROCON aqui seria a proteção do consumidor exercida pelo município de Fortaleza. Além da AGFIS. Né? Então, nós temos vários órgãos que realizam diversos tipos de fiscalização dessa questão documental, né? De meio ambiente, de boas práticas. Né? Então, esse é um outro ponto. E na área trabalhista, aí é onde a gente tem um problema muito grande, porque muitas vezes ele é negligenciado, né? Seja nas questões de contratação de temporário, contratação de regime intermitente, do não obedecimento, da não obediência das normas das convenções coletivas, escala, pagamento de horas extras, o descanso intra-jornada, se precisa ou não precisa ter acordo coletivo, como é que paga uma gorjeta, se paga da forma correta, se faz a retenção adequada. E aí é um outro programa que a gente pode fazer só sobre gorjeta. Sim, mas tem uma perguntinha, né? Aqui. Então são muitos... A questão trabalhista é muito crítica para o estabelecimento. Principalmente pelo fato de que o estabelecimento que é desorganizado, ele provavelmente vai receber reclamações trabalhistas com valores muito elevados. Né? Porque se ele é desorganizado, ele não tem um controle de frequência, uma folha de ponto, ele pode ser demandado em horas extras. E horas extras normalmente são muito caras para o estabelecimento. Porque não é só hora extra, tem os reflexos dela. Né? Na Previdência, no FGTS, enfim. Então a gente tem problemas graves com relação a isso. E muitas vezes também os estabelecimentos se esquecem de adotar uma medida que, a meu ver, é fundamental, que é a criação de um regimento interno, com as normas internas da empresa que precisam ser seguidas. Né? Olha, isso aí eu posso garantir que eu também circulo em muito estabelecimento. Muita gente não tem. E aí, eu sei que a gente vai tratar desse tema mais para frente, né? Na nossa pauta tem um momento para a gente tratar da questão da demissão por justa causa. Sim. Mas isso é um problema também para a demissão por justa causa, porque se você não tem um regimento interno, você não tem normas claras que precisam ser seguidas, você restringe o âmbito de aplicação das demissões por justa causa ao que está na lei. E aí são 6, 7 hipóteses. Né?
quando você pode edificar, não estou dizendo, entendam, não, estou usando aqui edificar no sentido de construir, mas o construir no bom sentido, de ter a documentação comprobatória de falhas de um funcionário para você eventualmente chegar na demissão por justa causa. É diferente você querer inventar uma situação e aí você pode se dar mal, né? Com pedidos de indenização, por dano moral, um exemplo, enfim. Assim, do que de uma situação que não está lá na lei trabalhista, mas que poderia estar dentro do regimento interno e isso ajudar numa demissão por justa causa. Eu acho que talvez... Uso de EPI. O não seguimento das normas de POP. Sim, por exemplo, um funcionário que se recusa a tirar a barba, né? Tem muitos, assim. Tem muitos, e aí eventualmente você precisa, né? Sim, na ou não cozinha, usar, vamos tirar a barba para não ser polêmico, vamos usar a touca. Tá bom. Vamos usar a touca. Eu não quero usar a touca. Advertência. Não quero usar a touca. Advertência. Não quero usar a touca. Suspensão. Não quero usar a touca. Suspensão maior. Continuo sem usar a touca. Meu amigo, você tem várias advertências, você tem as suspensões e agora eu vou te demitir por justa causa porque você não se encaixa na empresa. Sim, e ele está fazendo tudo dentro do mesmo motivo, né? Exatamente. Então você vê como é diferente assim, eu edificar isso através de prova documental, né? E ter todo esse arcabouço de documentos para provar para o juiz, olha, não dava mais, eu tentei, eu adverti, eu puni, né? Com a suspensão, descontei do salário dele os dias que ele foi suspenso por infração à norma interna da empresa, mas ainda assim essa pessoa não quis seguir as normas, tive que demitir por justa causa. Porque é um risco, inclusive alimentar. É um risco sanitário. Né? Então, você tem... esse é um dos exemplos, né? Mas o uso de telefone celular em ambiente de cozinha é risco, a gente sabe que isso aqui é imundo, né? Não dá para entrar em ambiente de cozinha, mas o meu filho está doente, eu preciso falar com ele. A empresa tem um telefone fixo, é disponibilizado para todos os colaboradores e caso haja necessidade, liga para o telefone fixo e a gente manda chamar sem problema nenhum. Agora o celular não dá. Isso aí é uma coisa que eu já ouvi cliente perguntando, mas eu posso assim, tirar o telefone deles, né? Estabeleça a regra. Estabeleça previamente a regra e mais, treine a sua equipe. Tem evidências de treinamento da equipe. Quando a gente faz implantação de regimento interno ou faz requalificação de regimento interno por conta do turnover, a ideia, quando a gente fala de compliance, né? Compliance na área trabalhista, a ideia é que a gente faça pelo menos um treinamento por ano com a equipe para rememorar as regras, enfim, trazer coisas novas, que é uma outra questão que a gente acredita muito no escritório. Não é possível que, passado um ano, eu tenha um regimento interno da empresa, que ao longo do ano a gente recebeu questionamentos do RH, situações A, B e C. Não é possível que depois de um ano eu não tenha nada para propor para a empresa em termos de alteração. Sempre não tem nada para melhorar, não tem nada para retirar, não tem nada para incluir, não é possível. Né? Um trabalho bem feito vai implicar em alterações desse regimento. E quando se trata dessas alterações, você obrigatoriamente precisa comunicar para a equipe. E aí você faz um treinamento da equipe com relação a isso. Então tem lista a gente faz sempre com lista de presença, entrega de certificado de participação daquele colaborador, exatamente para reunirmos os documentos, para, no caso de uma fiscalização, de uma reclamação trabalhista, do que for, a gente ter, olha, fizemos o dever de casa, está aqui toda a documentação comprobatória. Né? Perfeito. Então isso ajuda muito essa parte do regimento interno. Mas não só isso, né? O trabalho do RH no controle de ponto, na divulgação das escalas, né, de trabalho, na verificação dos registros dos pontos, seja no papel ou no ponto digital, no ponto eletrônico. Isso não adianta chegar lá e dizer, está aqui o relatório. Tem que conferir esse relatório para ver se está certinho ou se não está. Não é incomum em estabelecimentos que a gente advoga, que dá consultoria, entra uma reclamação trabalhista, vai ver o ponto, está lá, o horário britânico. Sim. Entrada e saída sempre no mesmo horário. Bate o olho assim, já vê. Aí esse pessoal, aqui lascou a prova para a gente. Sim. Né? Esse ponto a gente tem uma fragilidade muito grande, vamos ter que apresentar testemunhos para desfazer essa prova documental, porque o ônus é da empresa, nesse caso. Né? Então, é necessário ter muito cuidado com relação a isso. E um outro ponto. Ao longo dos últimos anos, a questão do dano moral no ambiente de trabalho tem ganhado uma repercussão cada vez maior. O TST e o Ministério do Trabalho e Emprego todos os anos divulgam os principais, no caso do TST, quais são os principais temas das reclamações trabalhistas
em todos os tribunais e no próprio TST. E a Secretaria Regional do Trabalho apresenta lá os principais temas de fiscalização e autuação. Né? As informações são públicas, estão lá no site. Se você der uma procuradinha, né? Já dá para a gente ter uma ideia. Há 2 anos, foi a última vez que eu escrevi um artigo sobre esse tema. O dano moral na Justiça do Trabalho já era tema top 5 em 4 tribunais. Meu Deus. Né? A tendência é que isso aumente ao longo dos próximos anos. Né? Muitas vezes não é por conta do trabalhador inventar situações, não é porque hoje as pessoas têm mais informação das coisas. Do que é que pode, do que é que não pode, quando é que eu sou ofendido, quando é que não sou. Quando é que um empregador, quando é que um supervisor, um gerente extrapolou no direito de me cobrar. Os limites estão mais claros, né? É mais fácil você entender o que é, você pesquisar, você ter uma informação disso e até de reunir prova. Né? Então é muito importante que as empresas tenham esse cuidado e que os gestores, supervisores, gerentes, diretores, sócios se apropriem dessas informações para ter um controle disso. E cobrar, muitas vezes, quem precisa ser cobrado não é o funcionário lá na ponta, que está lá no atendimento, que está lá dentro da cozinha, no caso do restaurante. É, de repente, o pessoal do RH, é, de repente, um gerente, que, por desconhecimento também, muitas vezes não é por má fé, por outro motivo, por desconhecimento, extrapola um pouco ali na cobrança. Então, essa questão, assim, voltando, né? Ficou muito longa a resposta, mas compartimentando em três temas, né? Civil, trabalhista e administrativo, eu acho que esses são os grandes problemas dos estabelecimentos hoje em dia. Joia. Acho que ficou bem claro, né? É bom porque aí cada um vai pensando assim, eu não posso errar nisso aqui, porque é onde muita gente está errando. Eu acho que é fácil de ir aprendendo assim com o erro do outro, né? Sim, sem dúvida. E essa é a ideia mesmo. E aí a gente falou aqui dessas questões assim do empresário, mas se a gente for olhar agora para o consumidor, né? O que é que você vê que as empresas ainda mais erram em relação ao direito do consumidor? Vamos começar com as placas? Vamos. 2 pontos aqui com relação às placas, né? É obrigatório você dizer no seu estabelecimento em local visível que tem uma cópia do livro de defesa do consumidor. Isso aí é fundamental, você tem que ter essa cópia. E outro documento que você tem que ter comunicado numa placa também é que você tem um livro de reclamação do consumidor. Né? Esse livro, inclusive, tem que estar registrado no DECOM, com a indicação de que foi aberto lá, uma cópia da notificação precisa, uma fica com o consumidor, outra no próprio livro, e outra, obrigatoriamente, o estabelecimento tem que encaminhar para o DECOM para análise. Né? Eu queria fazer uma ressalva, porque eu passei por uma situação dessa, eu não, o cliente, né? O cliente fez um elogio no livro de reclamação. E aí ele não sabia que ele não, já que era um elogio, ele deduziu assim, eu não preciso comunicar isso aqui, né? Mas ele foi autuado porque ele por não comunicar o elogio. Bem, aí a gente entra num outro tema delicado, que a meu ver, não vou falar do órgão como um todo, mas eventualmente a gente encontra excessos. Sim. Assim, mas fica aí esse alerta, né? Fica o alerta. É melhor não. Não, quer dar um elogio, tá aqui uma folha de papel em branco, você assina, mas vamos deixar o livro de registro de reclamações, o nome do livro é para reclamações. Mas, poxa, é um excesso. Custa fazer só um auto de notificação e não de infração. Né? Aí depois a gente foi lá tentar conversar mesmo, porque às vezes a gente até trouxe aqui o pessoal da vigilância e a gente falou sobre isso, assim, às vezes também falta um pouco dessa comunicação, né? Porque criar barreira, eu fui autuado aqui e pronto. Mas aí às vezes você vai lá, conversa, explica, olha, era um elogio, tá? Né? E aí a pessoa, a gente conseguiu aí contornar a situação. Nessa questão de fiscalização, não é a sua pergunta, já volto para ela, mas na questão da fiscalização propriamente dita, a gente enfrenta até um certo problema, ao meu ver, que precisa ser melhorado esse relacionamento com os órgãos de fiscalização. Por quê? Não é incomum, no horário que as fiscalizações são realizadas, 8, 9, 10 horas da noite, a gerência do estabelecimento, o RH, o financeiro, que são normalmente os órgãos que têm a documentação, têm as informações para dar na fiscalização, esses departamentos da empresa estão fechados. Sim, porque eles funcionaram de 8 às 12 e de 2 às 6, né?
ou algo parecido com isso, mas não às 10 horas da noite, né? E muitas vezes a fiscalização chega nesses horários, o que dificulta a apresentação de informações de forma adequada. Meu telefone adora tocar esse horário. Também não é incomum acontecer com a gente. Enfim, acontece. Mas eu acho que a gente pode trabalhar um pouco, de repente, uma sensibilização do poder público para... Chegou uma fiscalização, constatou lá que o RH está fechado, que a gerência já está fechada, enfim... que não tem aquela informação disponível, o escritório está fechado lá, abre um prazo para em 48 horas pedir a documentação lá e vai lá no órgão e entrega, enfim, acho que não custa nada, né? Uma política de boa convivência e de não se partir do pressuposto, uma premissa equivocada de que todo estabelecimento é regular. A premissa que a gente tem que partir é de outra, de que os estabelecimentos são regulares, né? Os estabelecimentos que são fiscalizados têm CPF, por isso eles são fiscalizados. Exato, né? Eles são fiscalizados porque tem um alvará de funcionamento, porque tem um registro de que aquele estabelecimento funciona naquele local, naqueles horários. No próprio órgão público vai fazer a fiscalização. Então não custa nada abrir um prazo, enfim. Isso, a meu ver, é a minha opinião. Né? Mas voltando, a tua pergunta era sobre a questão do consumidor, né? Como é que ele deve se portar. Primeiro, também não vou generalizar aqui, depois eu faço a observação dos excessos, né? Que a gente às vezes identifica. Mas o consumidor, a gente tem que partir da premissa que o consumidor precisa ser amplamente informado sobre as situações que acontecem na casa. Está na nossa pauta para a gente conversar daqui a pouquinho, mas... A gente pode ir já incluindo aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, cobrança de gorjeta. Precisa estar identificado qual é o percentual da gorjeta, como é a repartição. Isso de forma evidente para o consumidor. Então, tem que estar essa informação no cardápio. É interessante que haja uma indicação disso, inclusive na entrada do estabelecimento, dizendo que faz a cobrança da gorjeta. A questão do cover artístico é outro tema que a gente colocou, né, para a pauta de hoje. O cover artístico precisa ser divulgado, tem lei estadual que estabelece que precisa ter uma placa, inclusive, dizendo que o estabelecimento cobra o cover artístico. E o valor, né? E o valor. Sim. E quanto desse valor está sendo repassado para o artista que está se apresentando. Se é 100%, ok, R$15 de cover artístico é todo do artista. Mas eu faço uma retenção. A gente vê a placa informando o valor, não dizendo quanto é que ele repassa. Mas pela lei fala do repasse. A lei fala de forma específica do repasse. Eu parto do pressuposto que quando não há destaque do repasse é porque é integralmente repassado. Tá? Até porque o cover artístico não entra na conta dos 10%. Sim. Da gorjeta, né? Fala de 10%, mas tem estabelecimento que cobra um pouco mais. Aqui no Ceará, pouco comum, mas fora não é incomum a gente cobrar estabelecimentos que cobrem 12%, 13% da chamada taxa de serviço. Então, o consumidor tem que ser amplamente informado sobre essas situações. Então, se ele chegar e não tiver a placa, ele pode se recusar a pagar. E se tiver a placa, ele não tem como se recusar a pagar. Não. Do couvert, não. A gorjeta, sim. A gorjeta é opcional. É opcional, né? Em qualquer hipótese é opcional. Agora, se você vai cobrar, é obrigatório que esteja isso declarado de forma evidente para os consumidores, em cardápios, totens de mesa, na entrada do estabelecimento, faz essa sinalização. Com relação ao couvert, precisa obrigatoriamente ter placa. Pronto. E aí, eu vou colocar aqui outra situação. Às vezes, vem lá o garçom, né? E aí ele diz assim, você quer experimentar isso aqui? Tem consumidor que vai lá e experimenta. Depois ele vai tomar a surpresa, né, de que vem lá cobrando na conta. Porque ele usou um termo que não foi assim deixado claro de que isso aqui vai ser cobrado. Ficou parecendo, isso eu já vi, né? A cestinha de pães, cestinha né? De pães, bem, uma entradinha, alguma coisa assim. Se não é informado de forma evidente para o consumidor que aquilo ali é uma oferta, mas não é uma oferta gratuita, diz, olha, temos uma cesta de pães na casa, você quer experimentar? Ela custa R$10, custa R$20. Se você não faz essa advertência, eu entendo que é uma oferta gratuita da casa e não precisa ser cobrada, não pode ser cobrada do consumidor no final. E quando acontece também de o garçom, às vezes o cliente está ali conversando, né? Daqui a pouco a cerveja dele foi trocada, ele nem notou. Também não pode, tem que haver o pedido da cerveja, né? Sim. A não ser que você esteja num estabelecimento que como é o refil liberado, né? Que normalmente não é para cerveja, é só mais para refrigerante. Sim, sim. A não ser que você esteja numa situação dessa, ele pode trocar quantas vezes ele quiser o copo.
Mas se o copo ainda tem alguma coisa dentro e ele já traz uma nova para substituir sem você pedir, também não é uma boa prática a relação de consumo e não pode cobrar do consumidor, caso o consumidor se oponha. Então é bom a gente falar disso, né? Porque às vezes a pessoa usa como uma estratégia de venda, mas que traz um relacionamento arranhado, porque o consumidor vai ficar desgastado ali. Eu falo também porque eu já vi alguns amigos passando por situação assim. Aí você sai, né, com aquela sensação ruim. Poxa, pra que isso, né? É meio invasivo, né? E aí entra muito da questão que a gente fala no compliance, na questão do dano reputacional, né? Imagina como é que um cliente sai do estabelecimento sendo cobrado e, poxa, eu não vou criar confusão, vou acabar pagando essa cobrança indevida que veio no meu nome, vou pagar. Mas qual é a repercussão fora ali do estabelecimento? Como é que é a repercussão entre os amigos daquela pessoa, entre os parentes daquela pessoa? Será que isso, de fato, agrega a tua marca ou na verdade, vai manchar um pouco a tua imagem? Né? Isso precisa ser avaliado. Ali na hora, de repente, você cobrar 20, 30 reais por uma oferta dessa que deveria ser gratuita, pode causar um prejuízo maior porque você não vai ter o retorno daquele cliente, ele não vai te indicar para outras pessoas, né? E quer queira, quer não, os estabelecimentos de alimentação fora do lar, eles sobrevivem muito em função do cliente recorrente. Exato, né? Não é incomum, assim, se você vai em estabelecimentos de muitos anos de funcionamento, há uma recorrência muito grande dos clientes que vão lá. É verdade. Não falo todo dia, né? Mas toda semana uma pessoa vai lá, de 15 em 15 dias uma família retorna. Essa recorrência é fundamental. Você gerar atrito quando você quer conquistar uma recorrência é muito ruim a longo prazo, né? Você acaba queimando um pouco o retorno daquele cliente por uma cobrança que não deveria nem ter feito. A gente fala muito disso, assim, de que tem sempre as novidades na cidade e o cliente ele vai querer experimentar essa novidade, né? Mas quando ele é o cliente da casa, ele também sempre vai ter aquela memória, às vezes até afetiva pelo ambiente, pelo prato, enfim. E tem essa recorrência que você está falando. Então, tratá-lo de forma como se fosse da casa, né? Vai fazer muita diferença nessa permanência aí ao longo do tempo. Se a gente for ver, por exemplo, os grandes estabelecimentos do setor, os grandes grupos que se formaram no setor ao longo das décadas, a gente tem estabelecimentos de 30, 40 anos rodando na plenitude hoje em dia, com segunda geração da família tocando o negócio, né? Isso não se sustenta sem recorrência de cliente. É impossível, né? E aí você gerando atrito, eu acho que é um afastamento do cliente sem sombra de dúvida. E ainda focando no consumidor, a gente está vendo que cada vez mais tem restaurante com parquinho, né, por conta das famílias. Quais são os cuidados assim que deve ter aí nesse espaço? Olha, parquinho é um tema com uma certa recorrência de consultas lá no escritório. A gente tem algumas questões de parquinho com relação a até dúvidas que a legislação impõe, que causam uma certa confusão, mas eu vou tentar aqui ser o mais lógico possível. A gente recebeu uma consulta um dia e disse, não, mas tem direito a meia entrada no parquinho? Eu disse, bem, o parquinho já é meia entrada, né? Não vai adulto entrar no parquinho, né? Então não tem meia entrada no parquinho, né? Essa foi então, ótima. Enfim, mas o consumidor... Porque fica muito, às vezes é uma confusão mesmo que a pessoa tem, de vai no cinema tem meia entrada, no estádio de futebol tem meia entrada, no show tem meia entrada, no parquinho tem meia entrada. Não tem, parquinho é só para criança, diferente do cinema, diferente do jogo de futebol, diferente de um espetáculo musical, de um teatro, o que for, né? Então, mas já surgiu esse tipo de pergunta. Outra pergunta que é relativamente frequente é se existe algum desconto em parquinhos para crianças com autismo. Nós não temos lei nem estadual nem municipal que regulem essa matéria. Então não existe esse tipo de desconto. Tá? Se o estabelecimento quiser eventualmente conceder de forma gratuita, né, graciosa, não teria problema. Mas não existe lei que impõe o estabelecimento a conferir meia entrada para autistas nos parquinhos infantis. Existem leis que protegem as pessoas com autismo, sem dúvida, em prioridade de atendimento, em condições favoráveis, no respeito nesse atendimento, enfim, mas não a garantia de entrada em parquinhos infantis. Isso não temos legislação nem estadual nem municipal que tratem dessa questão. Outro tema com relação a parquinhos que é fundamental é com relação às normas de segurança.
Sim. Muito cuidado na contratação e na construção dos parquinhos. Vou precisar fazer uma pesca aqui para dizer o número da NBR que trata dessa matéria, mas existe inclusive uma norma da ABNT que regula, que é, salvo engano, a 16071, que fala da questão de normas de segurança. Então, essas normas precisam ser atendidas, né? Uhum. Eu não sei se... Mas ela não é específica para o parquinho. Não é específica, é normal de segurança. Uhum. E aí você precisa, muitas vezes, de um engenheiro que seja responsável por aquele equipamento, né? Uhum. A gente tem parquinho com passarelas, plataformas em altura muito elevada. Não sei se vocês já viram um vídeo na internet que circulou um tempo atrás, de um adulto que acabou entrando no parquinho, foi passar na passarela muito alta e a passarela caiu. Já viu esse vídeo? Não vi. Eu pensei que ele tinha ficado lá entalado. Deve ter alguma coisa desse tipo, mas era uma passarela e era um rapaz mais forte, e a passarela acabou cedendo, ele caiu. Nossa. E era uma altura considerável. Aí pode ter acontecido 2 erros, ou um ou outro, enfim, os 2 em conjunto ou separados. Mas um erro seria do dimensionamento de carga naquela plataforma. Se era para suportar um peso de uma pessoa adulta. E segundo, se não era para suportar uma pessoa adulta, por que é que deixou uma pessoa adulta entrar? Mas eu acredito que geralmente é para permitir a pessoa adulta, porque sempre vai ter um monitor, né? Mas no caso não era um monitor, era um pai que entrou lá e assim... Mas eu digo assim, como é que controla, né? Quem vai ser ali o monitor? Porque o monitor, em algum momento, às vezes a criança se recusa a ir embora, né? Eu quero ficar aqui. Também e acontece, ele tem que subir, né? A gente vê muito isso. O monitor sobe, vai lá, passeia o brinquedo inteiro, então... Teoricamente tem que suportar. Provavelmente é um erro de projeto, né? De dimensionamento de projeto. Provavelmente. Então tem que ver a questão das colunas estarem revestidas com EVA, né? Com aquelas espumas, enfim. Se o piso também é acolchoado para aguentar impacto. Se não tem ponta de parafuso pro lado de fora para arranhar uma criança no escorregador, enfim. Situação de ter muito colado na parede, né? E a criança bater a cabeça, então outro tem problema, várias... né? E agora, eventualmente, acidentes acontecem. Da mesma forma que acontece, e aí eu vou entrar um pouquinho na questão dos excessos, né? Que eu mencionei, acabei não entrando, vou entrar agora. Não é incomum a gente também encontrar excessos de consumidor em algumas situações. Algum tempo atrás, esse ano ainda, a gente recebeu uma consulta num parquinho de um cliente nosso, que a criança acabou cortando o dedo do pé numa brincadeira. O pai levou a criança para o médico, fez lá o curativo, teve um ponto e tal. E aí, 2, 3 dias depois, o pai retornou ao estabelecimento querendo ser indenizado do valor do medicamento, querendo ser indenizado do valor de uma prova de segunda chamada que o menino teria que fazer, porque perdeu uma prova porque cortou o dedo do pé. Da análise que a gente fez da situação, vimos que ele se tratava de um excesso. A criança brincando no escorregador de um parquinho ou numa praça pública, ela está sujeita, eventualmente, a uma pancada, um arranhão. É natural, faz parte até do desenvolvimento de uma criança, né? Mas não é incomum a gente encontrar, eventualmente, pessoas que querem tirar algum proveito de situações como essa. Infelizmente, não é uma situação de acontecer muito, eventualmente não. Acontece com uma certa recorrência. E aí entra na questão da publicidade, das boas práticas, de você ter toda a documentação, né? Se você Mas aí conta aí como é que se saiu dessa situação, que é para... Bem, a gente apresentou a resposta para o consumidor e aí, fundamentado, explicando, e ele não ingressou com a ação judicial, né? Sim. E aí também vai muito da questão de você conduzir, dizer, olha, retorne, será bem-vindo, vamos ter mais cuidado de eventualmente acontecer alguma coisa, mas o estabelecimento está à disposição. Eventualmente, se é um cliente recorrente, você dá lá uma cortesia nas próximas vindas dele, 2, 3 vindas dele, você dá uma cortesia de entrada para a criança, enfim. Você analisa caso a caso. Né? Não são situações que você consegue generalizar para ter um tipo de resposta só. Então faz uma análise caso a caso, tenta encontrar uma solução interessante com o cliente para minimizar o problema, mas também não permitir que haja o chamado locupletamento por uma situação indevida. A gente vê muitos excessos assim, né, que você está pontuando aqui, na situação de, eu comi aí, passei mal, aí eu comprei essa medicação, eu quero tudo isso aqui. E aí a gente vai fazer todo um trabalho para dizer, não é bem assim, né? Porque
aquela pessoa consumiu várias outras coisas antes de ir para o restaurante. Sem aí dúvida. Só ela. Foi lá, né? Só ela, né? Passou mal de todos os clientes. Mas olha a situação. Você, que é um engenheiro de alimentos, que tem toda a documentação do estabelecimento, sabe quem é o fornecedor, tem as notas fiscais, tem todas as informações, tem os POPs, tem os treinamentos com os funcionários. Se o cara entrar com uma ação dessa com o estabelecimento que você atende, ele vai perder. Sim. Mas geralmente... Eventualmente tem uma amostra, pegou a amostra, soube da situação, pegou a amostra, já mandou fazer o exame deu negativo, você guardou ali aquela informação. Você tem um procedimento, você tem documento, você tem prova. Então, se o cara entrou, ele provavelmente vai perder. Né? Eles até tentam antes, né? Antes de judicializar. E aí, quando ele percebe que ele sente assim que tem segurança na resposta, aí a gente nota que eles recuam. Sim. Lógico que também acontece, né? Já aconteceu algumas vezes, de ter mesmo uma situação em que teve um surto, em que várias pessoas passaram mal, né? Sim. Que aí é outra questão, e aí a gente teve que contornar a situação mesmo, porque foi realmente um problema do restaurante, isso acontece. Né? Não é para acontecer, mas acontece. Assim como acontece infecção hospitalar, né? Como acontece problema de contaminação em cadeia, em creches, em escolas com crianças pequenas, acontecem. Essas situações fazem parte da nossa vida, né? Exatamente. Claro que tem casos mais graves que chamam mais atenção, mas são situações que não devem acontecer, mas ninguém tem o controle de tudo. Eu lembrei aqui de uma situação em que a gente viu, o cliente levou um baratinho, não sei nem se é bom falar isso, mas se bem que é para o empresário, né? Ele levou a barata dentro de uma caixa de fósforo, foi ridículo. E aí a gente viu pelas câmeras, né? Nessa situação, aí ele queria outro prato e tal. Eu passei por outra situação assim num supermercado que ele tentou botar dentro do balcão de açougue. E aí um desses empresários, ele chamou a polícia mesmo, né? E a minha pergunta é essa, né? É o momento aí de tomar uma ação mais drástica? Eu acho que pode tomar uma ação mais drástica, né? Com muito cuidado. Sim. Muito cuidado. Eu acho que uma situação de chamar polícia numa situação dessa tem que ter uma tem que ter muita certeza. Ele não chamou a polícia, mas ele fez um BO. Boletim de ocorrência, tá, perfeito. Eu acho que pode inclusive pedir abertura até do inquérito penal, mesmo sendo um crime de menor potencial ofensivo. Acho que dá para pedir uma abertura de inquérito. Fazer um termo circunstanciado de ocorrência, porque é menor potencial ofensivo. Mas vou dar um exemplo aqui, acho que muita gente vai até saber qual é o estabelecimento pela característica do que eu vou falar agora. Mas um determinado local que vende pastel tem uma informação de que a azeitona que vem no pastel, ela vem com caroço. Sim. Está publicizado, inclusive, nas placas do estabelecimento. Tu já sabe onde é. Sim. Eu não vou dizer o nome. Mas aconteceu um fato de uma pessoa que disse, comeu o pastel todinho e disse... Não veio azeitona no meu pastel, eu quero um outro pastel. E a dona estava no local. Sabe o que é que a dona fez? Não faço ideia. Pegou a bandeja e saiu abrindo os sacos de pastel e mostrou, tá aqui os caroços de azeitona. O saco do pastel que já tinha sido comido. Ela pegou lá e saiu abrindo, tá aqui os caroços de azeitona, você está dizendo que não tinha. Então assim, existe esse tipo de novo, pessoal, isso não é regra, a gente está querendo dizer aqui que são regras, mas são casos, são verdadeiramente exceções, mas são casos que chamam muita atenção da gente e é interessante a gente trazer para vocês, porque contribui até para insights de eventualmente acontecer uma situação parecida, você saber como agir, né? Sim, exatamente. Essa é a ideia já pegou, mesmo. Por exemplo, de questão de sanduíche, né? Hambúrguer, sei lá o quê. Mas aqui não veio o queijo tal no meu... Não veio o bacon, não veio o queijo tal, não veio não sei o que aqui no meu hambúrguer. Pô, tu comeu mais da metade do hambúrguer para me dizer isso? Pronto, isso aí é uma ótima situação. Mais da metade do hambúrguer grandão lá, sei lá, 200 gramas de carne e tal. Só no final tu vai ver, deixou aqui a meia luazinha aqui do final. É um excesso do consumidor. Mas aí como é que faz? Porque assim, já tive situação também, né, de indústria de água, né, que eu atendo bastante. Aí a pessoa consome o galão praticamente todo. Depois, quando tá assim, 2 dedinhos, ela, porque o gosto da água...
Oi? Como assim, né? O gosto não foi da só no água. final, né? Estava guardado lá nos últimos... né, lá em cima do garrafão. Sim. Não foi isso que aconteceu. Mas né? não tem nada assim muito claro, né, na lei? Não tem. Aí entra na questão do caso a caso. Né? A gente vai ter que... Como são regras, assim, não são regras, são exceções, a gente vai ter que analisar caso a caso. Sim. Mas essa do hambúrguer eu já vi algumas vezes acontecer. Dizer, olha, não veio... Você vai avisar no final do prato? Mas então o estabelecimento pode se recusar a trocar, né? Sim. É mesmo essa questão da segurança, né? Quanto mais informação... Sempre muito bom senso. Avalia caso a caso. Avalia sempre caso a caso. Se vale a pena a dor de cabeça ou outro hambúrguer, né? Exato. E aí agora eu acho que ficou bem claro a questão do consumidor, bem bacana. Se a gente for agora para o funcionário, né? A gente sabe que você já falou aí que eles erram muito na questão da escala. O que tem que estar... claro, assim, como é que tem que ser tratado isso? Vamos lá. Primeiro ponto, né? A escala tem que ser previamente informada pro empregado. Não adianta você colocar e dizer, amanhã tu tá de folga. Sim, esse previamente é quanto tempo? 15 dias, uma semana. A lei não fala também, mas uma semana pelo menos tem que haver informação disso. Pelo menos uma semana antes. Sim. A pessoa se programar, o que é que vai fazer, enfim, quando é que ela vai estar escalada, quando é que trabalha, quando é que folga. Isso é fundamental, né? Mas não só a escala, né? A questão da folha de ponto, da entrega de atestado médico. E aí eu vou fazer aqui uma advertência, né? O Conselho Federal de Medicina já implementou uma ferramenta de análise, de confirmação se o atestado médico é verdadeiro ou falso. Isso é perfeito. Já existe, já está funcionando, salvo engano, desde novembro. E, salvo engano, a partir de março ou maio do ano que vem, vai se tornar obrigatório que o médico use esse tipo de ferramenta. Que ele faça o registro eletrônico do atestado que está sendo dado. Exatamente para permitir... Isso é nacional? Nacional, o Conselho Federal de Medicina que implantou. Né? Já está em funcionamento em caráter não obrigatório, mas já funciona. O que é muito bom, porque não é incomum também a gente identificar casos de excesso em que há atestado falso, manipulação desses atestados. Vou dar um exemplo aqui prático que a gente pegou no estabelecimento do setor de alimentação, de uma pessoa que entregou um atestado médico de, 3, 4, 5 dias, um atestado relativamente curto, e a empresa, poxa, eu vou dar uma olhada, porque esse cara está apresentando muito atestado. Vou dar uma olhada nesse aqui. Quando a empresa pegou o atestado para ver, o nome dele era, Antônio José da Silva. Só que ele era o júnior e o atestado era Antônio José da Silva. Nossa. Quando a pessoa do RH pegou o CPF dele e foi confrontar, não era o mesmo CPF. O que foi que o cara fez? Pegou o atestado médico do pai. E apresentou como se fosse dele, né, para usufruir dessa folga indevida. Foi demitido por justa causa. Mas eu já vi muito de doenças tipo que não tem nada a ver. Não é obrigatório hoje ter a classificação da doença, né? Cabe ao paciente, no caso que a gente está tratando do empregado, dizer se autoriza ou não colocar qual é aquela doença que ela está passando ali naquele momento. Mas a gente já pegou o caso de um atestado médico de um homem, mas a doença que tinha sido classificada lá era uma doença típica de mulher. E o atestado era de um médico ginecologista. Meu Deus. Né? Então, assim, essas distorções acontecem. O atestado era falso, o médico falou, eu nunca entendi isso aqui. E a gente faz essa consulta, né? Manda... hoje, assim, antes da entrada em vigor dessa lei, o próprio Conselho Regional de Medicina tinha um e-mail para você mandar para o CREMEC pedir para que eles informassem se o atestado era verdadeiro ou falso, e o CREMEC contactava o médico e dava a informação, dava o retorno dessa informação. Por quê? Porque o médico também é lesado nessa história. Entendi. Na maioria das vezes do atestado falso é um carimbo que foi falsificado, o papel timbrado às vezes. Então, os médicos são implicados em situações como essa, né? E eles não querem, obviamente não querem isso, né? Não querem compactuar com infrações. E o CREMEC tem essa ferramenta, funciona, mas em breve vai ser substituída por completo por essa nova ferramenta do Conselho Federal de Medicina. Mas já é alguma forma de... né? Já é alguma forma de você ter
esse tratamento dessa informação mais acurado, né? Ter uma certeza maior do que está acontecendo. E os diaristas, né? A gente sabe que hoje é uma dificuldade enorme mão de obra. Sim. Então, a gente está vendo, às vezes chega aí o final do ano, então mesmo por dificuldade de contratação, é um volume que a gente está vendo aumentar. Quais são os cuidados, como é que tem que ser feita essa contratação? Bem, diarista é um tema bastante polêmico porque a gente tem a questão da recorrência. É interessante você contratar diaristas mais de 2 vezes na semana, porque vai configurar um vínculo. Então tem que ter muito cuidado com isso. O diarista ele tem direito a todos os direitos do trabalhador regular, só que fracionado para os dias de trabalho dele. Então, o salário tem que ser... O dia é um 30avos do valor do salário da categoria. Né? Com base nisso, se calcula o FGTS proporcional, férias proporcionais, 13º proporcional. Isso precisa ser pago para o trabalhador que trabalha por diária, né? Como diarista. Agora, uma opção que os estabelecimentos podem tratar são contratações em regime de tempo parcial. Se há uma certa recorrência na contratação, vou dar exemplos aqui diferentes. Por exemplo, talvez o modelo de diarista funcione muito bem em bufês, porque não se tem certeza exatamente quando é que tem ali um evento ou não, né? Já, por exemplo, numa barraca de praia que sempre tem um movimento maior, sexta, sábado e domingos, nas férias aumenta, talvez esse modelo não funcione muito bem, porque pode implicar num reconhecimento de vínculo, né? com a carga horária reduzida, mas enfim, um reconhecimento do vínculo ali. E aí se torna interessante avaliar se não faz uma contratação com base no regime de tempo parcial, ao invés da diária, pura e simples. Que aí ele vai fazer isso... num contrato? Um contrato, sempre com contrato. Não é com a carteira assinada? Vai precisar assinar a carteira, mas só assinar a carteira não é interessante. Por quê? Porque condições do contrato de trabalho, você precisa deixar evidente. O contrato de trabalho, ele é essencialmente um contrato que ele é baseado no que acontece no dia a dia mais do que está no papel. Mas é muito difícil você provar o que é falado. O que é escrito é mais fácil você provar. Então, vou dar um exemplo. Eu não assinei um contrato de trabalho com o meu garçom. Sim. Mas assinei a carteira dele, pago todos os direitos, está tudo ok, mas eu não tenho um contrato assinado com ele. E, eventualmente, ele quebra muito prato, ele quebra muito copo, e eu queria descontar valores de prejuízos que, eventualmente, ele me cause do salário dele. Só posso fazer isso se eu tiver um contrato. Entendi. Então, contratos de trabalho, eles servem para regular algumas situações. A gente não, a assinatura da carteira e o pagamento de todas as verbas em dia resolve o problema. Não resolve. É interessante que você tenha um contrato e não só aquele contrato padrão, básico. Faz contrato de acordo com a tua realidade. Muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, de 2 empresas concorrentes que vendem produtos parecidos, mas certamente o relacionamento delas com seus funcionários é diferente. McDonald's e Burger King vendem a mesma coisa. Hambúrguer, milkshake, sorvete, batata frita, nugget, é isso, né? As duas têm e os sanduíches são iguais, de carne, de frango, não sei o que, mesma coisa. Estão nos mesmos locais. Muitas vezes são vizinhas, uma pregada na outra. Não é assim? Você acha que o relacionamento dos funcionários da McDonald's com o funcionário dela é igual ao do Burger King com o funcionário dela? Não é. Vai ser parecido, mas vai ter condição diferente. E essas condições diferentes vão estar ajustadas no contrato de trabalho. Porque na carteira de trabalho não dá para você definir isso. Entendi. Então tem que colocar no papel o que é que você quer e o que é que você não quer. Que é diferente do que vai estar lá no regimento interno, que vai estar bem mais detalhado. O regimento interno vai estar mais detalhado. E aí no contrato de trabalho você diz que o funcionário é obrigado a seguir o regimento interno da empresa. Já faz referência. Aí já faz as referências. Perfeito. Aí eu lembrei aqui, eu sei que não está dentro do nosso escopo, certo? Mas eu lembrei que hoje os funcionários também estão virando marqueteiros, né? Fazem lá os videozinhos, as dancinhas, né? Como é que isso funciona? Se tem risco para a empresa? Seria o caso de ele assinar um termo liberando o uso da imagem dele? Ou mesmo ele liberando, é perigoso? Acho que para usar a imagem do funcionário é interessante ter uma cláusulazinha lá no contrato dizendo que
tirou foto para fim de divulgação do estabelecimento, está liberado. É salutar ter uma cláusula como essa. Mas, por outro lado, permitir que o funcionário faça os seus videozinhos com gracinhas, aparecendo imagem de consumidores, do estabelecimento, eventualmente alguém entender de forma errada, aí eu acho que é interessante restringir. Né? Pode aparecer num vídeo uma situação que um cliente não gostaria que aparecesse. Sim. Por N motivos. Né? Imagina uma pessoa que apresentou um atestado médico falso e está lá no estabelecimento vendo um jogo. Deu azar, né? Né? Então, Sim. assim, pode acontecer. E a autorização do uso daquela imagem da pessoa não foi permitido, né? E está lá o rapaz, a moça gravando um videozinho para TikTok e Instagram de forma inadequada. E outra coisa é que muitas vezes o vídeo ele pode ser mal interpretado, deturpado, ele ser motivo de chacota e abalar a imagem da marca. Aí eu vou tratar de outro meme da internet. Voltando para o Burger King e McDonald's, que eu falei antes para me fazer a pergunta. Mas tem um meme na internet do Ronald McDonald Sim. comendo um sanduíche no Burger King. Esse é famoso. Esse todo mundo conhece. Poxa, é uma bala a imagem do McDonald's. Muita gente fez chacota com isso. Não é verdade? E uma situação como essa, será que é interessante acontecer no seu restaurante? Eu acho que não. Então, muito cuidado com esse tipo de permissão, porque você pode causar um problema para você com relação a isso. Não acho que é uma medida interessante, não. Eu entendi que você está falando aí de permitir que o funcionário faça o videozinho dele, né? Sim. E aí eu também estou trazendo a situação em que o restaurante usa da imagem do colaborador com termo de para permissão. fazer promoção, né? Tipo assim, vou lá dentro da cozinha, uso o chefe de cozinha, ou uso o estoquista, faço a dancinha e tudo mais, né? Pega um termo de permissão de uso de imagem que é o mais recomendado. Né? É mais seguro. Sim. Porque, de qualquer forma, pode acontecer a mesma coisa também. Alguém pegar o vídeo, fazer uma deturpação, uma brincadeira com a pessoa. E pode não ser legal para aquele funcionário. E, vamos lá, vou extrapolar aqui as situações, mas de hoje a gente não sabe do que é que pode acontecer. Eventualmente a pessoa alegar um dano moral. Isso, mas o meu pensamento é exatamente esse. Tem que ter muito cuidado. E alguns vídeos, eles são muito... às vezes no sentido mesmo de fazer uma brincadeira que tem uma conotação ali de denegrir mesmo, né? Sim, pode acontecer. Sim. Acontece. E aí aquela pessoa naquele momento, ela tá bem, tá tudo bem, maravilhoso, eu tô topando tudo, né? E depois que ela ofende, sai, né? Enfim, não é legal, eu acho que não é legal. Certo. E aí, voltando aqui, a gente falou da demissão por justa causa, né? Que você colocou aqui a questão do regimento interno. Mas o que tem que ter cuidado no momento dessa demissão, que a gente sabe que é a que mais assusta todo mundo? A demissão por justa causa, ela assusta por vários motivos, né? Possibilidade de uma reintegração, a possibilidade de dano moral, numa eventual reversão dessa demissão, não ser possível reverter, mas ser indenizado com relação a verbas, né, que não foram pagas se tivesse sido aplicada uma demissão sem justa causa. Então, as repercussões são grandes numa demissão dessa natureza. E aí entra a questão do regimento interno, a meu ver, como medida salutar para que a empresa tenha uma segurança maior nessa demissão, que ela acontece não por um fato isolado, mas por uma recorrência de infrações do colaborador. Você vai precisar ter documentação para que essa demissão seja robusta, que se ela for questionada judicialmente, você tenha provas para afastar, né, uma condenação. Mas também é muito importante que você tenha cuidado quando você vai comunicar essa demissão. Não adianta, eu vi um comentário um dia desse de um colega, a gente batendo um papo sobre essas questões de um pouco de compliance e tudo na área trabalhista. E ele apresentou a situação, já pensava um pouco nisso, mas ele apresentou de uma forma muito clara. Ele dizendo o seguinte: olha, se você não fez eventuais feedbacks durante o contrato de trabalho, se você não esclareceu o que é que podia e o que é que não podia, porque não tinha um regimento interno, porque você não foi claro, não faz isso no momento da demissão por justa causa. Eventualmente pode estar sendo gravado, pode ter alguma outra testemunha, e na hora que você está dando um feedback, a demissão por justa causa ela é um pouco traumática, tanto para o empregador quanto para o empregado.
se você for partir para dizer, eu estou lhe demitindo porque você não fez isso, não fez aquilo, fez isso errado, eu mandei aquilo outro e você acabou me dando prejuízo A, B ou C, enfim, qualquer que seja a situação, aflora um pouco os nervos nesse momento e pode acarretar em excesso no falar. Sim. De nesse momento, o empregador desabafar. É. E aí, isso pode gerar no empregado um constrangimento. Uhum. E esse constrangimento pode ser objeto de um pedido de indenização por dano moral. Entendi. Então, numa demissão dessa por justa causa, não dá o feedback. Só comunica para a pessoa, olha, eu estou demitindo por justa causa, aconteceu isso, você sabe do histórico, a gente tem aqui as advertências e tudo, infelizmente não vai dar para a gente continuar, obrigado pelo tempo que você passou aqui, até uma próxima, se for o caso no futuro a gente se encontra. Né? Respira antes e dá por encerrada a situação. Não entra na história do debate do por que é que isso está acontecendo comigo, o que foi que eu fiz de errado. Não estica muito essa conversa porque ela não vai levar a lugar nenhum. A decisão você já tomou. Sim, verdade. Não é na conversa com a pessoa que você vai reverter a decisão e diz, não, eu vou manter essa pessoa aqui. Se chegou para uma demissão por justa causa, é um fato grave. Né? Ou é o fato grave de uma única oportunidade, que é o que está lá previsto em lei, ou há uma recorrência que gerou um fato grave, né? E aí o regimento interno, como a gente mencionou. Mas eu ia perguntar exatamente isso. Existem também fatos em que a demissão pode ser imediata, né? Pode, um caso, por exemplo, de violência. Sim. Vou dar um exemplo que aconteceu num cliente nosso do estabelecimento de alimentação fora do lar, um restaurante, uma churrascaria. 2 garçons viviam naquela implicância um com o outro e tiravam brincadeira aqui e outra acolá, e um belo dia um dos 2 não estava bem e não estava disposto à brincadeirinha. E deu as advertências pro outro, cara, não tô legal hoje, vamos parar. Hoje não, deixa para depois. E o outro insistindo. Domingo, 2 horas da tarde, numa churrascaria. Lotado. O rapaz que foi chateado, ele pegou a bandeja de aço inox e usou ela como frisbee para acertar o outro garçom. Meu Deus do céu. No salão lotado. O que foi que aconteceu? Ele errou o alvo. Mas acertou um cliente, uma senhora de mais de 70 anos de idade, e abriu o supercílio dela, era sangue para tudo quanto era lado. Meu Deus, que situação. As pessoas saíram correndo do estabelecimento, porque nessa hora você não vai parar para ver, foi um garçom que estava discutindo aqui com outro, tá tudo bem. Ninguém vai racionalizar isso na hora, para sair correndo. Então muita gente foi embora sem pagar a conta. A senhora lá com o marido, com o filho, era uma mesa grande, lá chorando, doendo, sangrando para tudo quanto era lado. O estabelecimento deu toda a assistência, levou para o hospital, prestou medicamento, tudo resolvido, esclarecido com a cliente, que não deixou de andar no estabelecimento por ter entendido o que aconteceu. Mas os garçons tiveram que ser demitidos. É um caso de agressão, não dá para passar impune uma situação dessa. Entendi. A gente já temos conhecimento de fato de agressão de faca, garçom. Sim, a gente já com viu cozinheiro, até noticiado, né? Então, essas situações você não pode esperar para tomar uma decisão de demissão, porque você coloca em risco os outros colaboradores e até os seus clientes, né? Outras situações, como quebra de fidúcia, né? Quebra da confiança, de roubo de mercadorias, você tem a constatação ali de uma câmera de vigilância. Infelizmente não é incomum isso acontecer. Não dá para você esperar vou dar uma segunda chance para a pessoa. Se ela fez isso uma vez, a quebra de confiança se torna evidente, né? Falsificação de documento, como o caso de atestado médico. Se for comprovado, existe a possibilidade da demissão direta, né? Sem ter que passar por um rito estabelecido no regimento interno da empresa. Perfeito. E aí, falando agora das concorrências, né? A gente sabe que o estabelecimento, a gente falou aqui, tem milhões de leis para seguir, vários alvarás, e a gente sabe que às vezes o empresário fica doído, porque ele concorre com alguém, muitas vezes, que não tem, né, essas licenças todas. Às Sim. vezes está na frente do estabelecimento dele, né? E às vezes está lá numa plataforma virtual. Tem alguma coisa que dá para fazer? Eita, cara, já foi assim. É uma situação muito complicada, porque muitas vezes, infelizmente, o poder público só identifica como
existente na face da Terra, quem tem o alvará. Sim. Né? Só o CNPJ muitas vezes não é suficiente para que a GFIS tome conhecimento que naquele lugar funciona uma dark kitchen, sei lá, ou até um estabelecimento que atende ali o público, mas eventualmente ele não tem um alvará de funcionamento, ele meio que fica invisível para o poder público realizar fiscalizações. Acontece. Eu não sou muito simpático à questão de denúncias, pelo fato de que as denúncias muitas vezes elas são injustas. E eventualmente você pode ter um alvará de funcionamento, e aí vai uma fiscalização e fiscaliza outra coisa, e você já deu entrada num pedido de prorrogação, de renovação, e por algum motivo que não é seu, demorou para sair, você está descoberto ali com relação ao documento. Então eu tenho uma certa ressalva com relação a isso, a essas denúncias, porque elas colocam todo mundo numa vala comum ali de irregularidades. E não dá para ser assim. Eu acho que um estabelecimento que na minha opinião, um estabelecimento que já teve o seu alvará, tem o seu registro sanitário, tem toda a sua documentação já emitida em algum dia, eventualmente uma coisa está vencida, não foi prorrogada, não dá para tratar esse cara na mesma situação do cara que não tem nada. Sim. Né? Então esse cara que já tem a documentação e está com uma ou outra irregularidade, a meu ver, deveria ser notificado com um prazo adequado para que ele supra aquela deficiência e demonstre que, num determinado período de tempo, que ele resolveu aquela pendência, sem autuação. Por outro lado, a gente tem um cara que não tem nada, só tem, às vezes, o CNPJ aberto, às vezes nem isso, usa o CNPJ de outra pessoa, que não opera no setor, e usa o CNPJ só para receber uma venda numa plataforma dessa de venda digital. Né? Então, eu acho que colocar todo mundo no mesmo local por uma denúncia não é a forma mais adequada. Nem a forma mais adequada também, a meu ver, do poder público tratar as pessoas de forma igual, porque existem diferenças. Né? Mas como sindicato, né? Eu fiz essa pergunta pro Dorivan. Sim. Aí ele disse que eu fizesse quando você viesse aqui. Tá certo. Obrigado, Dorivan. Porque, assim, muitas vezes quem está lá na plataforma digital tem um cardápio belíssimo e está concorrendo diretamente com quem está todo regularizado, que às vezes o cardápio não é tão lindo assim. E o consumidor, ele fica às cegas, ele não tem como saber. Não sabe, Né? E aí entra um pouco da questão da plataforma ter os critérios dela de avaliação do estabelecimento. Né? De repente, a gente pode pensar e fazer uma provocação. Presidente Dorivan, vou colocar isso em pauta, viu? Não vou jogar de novo, vou colocar em pauta para a gente avançar em algumas coisas. De repente, sugerir que essas plataformas exijam não só o CNPJ do estabelecimento e o alvará de funcionamento. Né? Exigir a legislação. Se a legislação de Fortaleza tem 20 o Estado do Ceará tem 20 tantas licenças, mas, por exemplo, de parklet, não vai ter parklet, não vai ter a questão do troco em dinheiro, porque está vendendo lá, e não vai ter a questão de venda de bebida alcoólica, do couvert. Então, vai reduzir aí de 24 para 10 licenças que o cara tem que ter. Corpo de Bombeiros, ambiental, ter a comprovação do contrato de recolhimento de resíduo sólido, enfim. Se tem... colocar para que as plataformas exijam essa documentação das empresas. Porque a gente passa a ter uma igualdade, pelo menos na questão da venda online, e uma equiparação. Eu acho que aí seria um bom caminho para a gente começar a trilhar e jogar todo mundo em pé de igualdade para concorrer de forma adequada online. Né? Agora, o consumidor também exerce um papel fundamental nesse momento de, eventualmente, não receber a nota fiscal, veio só aquela comanda de pedido, não tem que emitir a nota fiscal? Sim. É obrigatória a emissão da nota fiscal. Né? Então, se não vê a nota fiscal acompanhando o pedido, faz uma avaliação negativa do estabelecimento e registra o estabelecimento, a comida estava boa e tal, a apresentação legal e tal, mas não veio a nota fiscal.
deixa os outros consumidores saberem disso para também alertar, realmente não veio, também já havia reclamação e também não está vindo a nota fiscal. Que é uma forma da informação chegar, né? Trazer esse alerta aí. E eventualmente o cara disse, poxa, eu estou sendo mal avaliado porque não estou emitindo nota fiscal, vou emitir a partir de agora. Né? Então já coloca ele em igualdade também de condições com o outro. Então o consumidor exerce também esse papel. Sim. Precisa exercer esse papel, né? De informar através da avaliação justa. Que aí também, né, pessoal, não vale aquela avaliação só para, poxa, não gostei da comida, não entregou na hora que eu tava, vou detonar o cara aqui. Não, lá domingo de noite todo mundo atrasa porque todo mundo pede pizza, pede sanduíche, pede pastel e aí vai sobrecarregar, né? Então, se atrasou ali 15, 20 minutos também, você não vai inventar uma situação para fazer uma avaliação negativa. Mas fazer uma avaliação justa do que está acontecendo, acho salutar, acho na verdade necessário para que haja alguma espécie de regulação dessa venda desse irregular pela própria plataforma, pelas pessoas que são lesadas, que são os próprios consumidores, né? Eu acho que isso é interessante. Mas, voltando, presidente Dorivan, vou colocar isso em pauta. Perfeito, então, já saiu com a missão, né? Os empresários aqui vão agradecer. Tem planejamento estratégico agora para janeiro, para os clientes, esse é um ponto para o Sindhash. Ótimo. E aí, Mário, a nossa conversa está quase chegando ao fim, né? Antes de terminar, eu queria, sim, que você contasse para a gente alguma crise, alguma situação que a assessoria de vocês conseguiu ali contornar. Em restaurante? Olha, tem algumas e a gente pode falar... Enfim, deixa eu pensar aqui. Vamos escolher alguma que é para ficar assim de modelo. Tu pensa o que na área, o que? Trabalhista? Você escolhe aí. Qualquer coisa? Olha, eu acho que... Eu vou falar aqui como setor propriamente dito. E como a gente mostra que o associativismo tem uma relevância muito grande na sociedade, junto aos políticos, eu vou colocar aqui acho que um momento de crise do setor como um todo, do empresariado como um todo, na cidade de Fortaleza, foi aquele momento ali de 2018, 17, 18 ali, com aquela alteração da lei dos alvarás. Eu lembro, mas eu acho que deve ter sido 18, 18, né? Enfim, eu não lembro, acho que 17, 18, mas foi um momento de crise generalizada, né? E depois eu vou falar um pouquinho da Covid, que também foi outro momento muito difícil, mas naquele momento ali da alteração da lei dos alvarás, que foi uma infelicidade muito grande do então prefeito Roberto Cláudio, que eu respeito bastante, acho que era uma pessoa muito interessante da gente dialogar, uma pessoa aberta ao diálogo, tanto que depois alterou a lei, né? Pouco tempo depois alterou a lei, mas houve uma certa infelicidade no momento da publicação da lei, como ela saiu, né? Os alvarás de funcionamento podiam chegar, salvo engano, era R$20 mil, mais o registro sanitário no mesmo valor, dependendo da área do estabelecimento, e isso era anual, era absolutamente impraticável. E para quem não é de Fortaleza, né, na verdade, aqui você tirava o alvará uma única vez. Isso. E aí, com a lei... Passou a ser anual e com taxas absurdas. Elevadíssimas, né? Isso gerou uma mobilização social muito grande. Não só porque eu fui para a rua lá, alvará, não, ia para a rua, debates na UFC, debates na Assembleia, na Câmara Municipal, reuniões com o próprio prefeito, com a equipe, enfim. Foi um momento em que as pessoas se uniram, as entidades que encabeçam o setor, o Sindhash, inclusive, estiveram presentes nesse momento, e foi muito positivo mostrar para o poder público que o empresariado também não pode aceitar tudo, né, o que está sendo imposto, né? Então foi um momento muito importante. Outro momento de crise muito grande foi a questão da Covid, e aí a questão da Covid ela foi multidisciplinar, né? A questão da Covid impactou em questões trabalhistas, em questões contratuais, né? Quem tinha estabelecimento com contratos de locação, em shopping, fiscais também, né? Empresas com financiamento bancário, enfim. Foi um momento muito desafiador. Eu lembro que a gente, ainda em home office, todo mundo no escritório, do escritório em home office, a gente fazia escalas de revezamento à noite para acompanhar quando é que ia sair um decreto, se vinha mais restrição, se vinha algum tipo de abertura. Então a gente ficava revezando equipes à noite. Hoje é o fulano e o cicrano, amanhã o Beltrano está lá com mais não sei quem, e ficava rodando ali, ficava até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, esperando sair decretos para poder informar em primeira mão para
para o setor o que é que estava acontecendo. Mas foi um momento muito complicado porque necessitou de intervenção junto a sindicato laboral para tentarmos condições um pouco melhores com aditivos de convenção coletiva, com acordos coletivos de trabalho, coletivos de trabalho, os ACTs, para algumas empresas, negociação bancária, negociação com locadores de imóveis, foi muito difícil. Problemas fiscais que vieram depois, né? Ainda hoje a gente tem a lei do PES em andamento, que houve revisão nesse ano, né, de alterações, uma restrição maior do que originalmente tinha sido concedido o PES. Esses momentos coletivamente foram momentos muito duros para o setor. Acho que muita gente não se recuperou da crise da Covid, muita gente fechou para não abrir mais. E muita gente ainda cambaleia. Ainda sofre efeitos daquele período de 2020 e 2021. Mas assim, tratando de forma individual do setor, pegar um caso em específico, eu acho que um cliente nosso em específico sofreu uma onda de reclamações trabalhistas sempre com o mesmo advogado como o representante dos empregados. Né? Não que isso seja irregular. Mas é estranho, no mínimo, né? Porque, na verdade, o que é que acontecia, né? Havia uma troca de favores. A pessoa que entrava com a reclamação trabalhista, o fulano que entrava com a reclamação trabalhista, tinha o Beltrano como testemunha dele. Sim, aí o Beltrano tinha o fulano e o Cicrano como testemunhas. Aí o Cicrano tinha o Beltrano e o fulano. Já vi também isso acontecer algumas vezes, não foi pouco. Esse tipo de situação é uma situação complicada, e a gente precisa ser muito firme nas defesas, e aí a empresa organizada vai ter uma condição melhor de defesa com relação a isso, porque essa troca de favores ela é prejudicial. Se é favor, se não é para contar a verdade, mas para contar fatos que às vezes não acontecem, ela é prejudicial para o estabelecimento. Né? Então, onde é que entra aí a organização da empresa? Essas pessoas trabalhavam no mesmo local? Era na matriz ou era na filial? Elas trabalhavam no mesmo período de tempo? Tipo, o fulano entrou na empresa em 2014 e saiu em 2020. Aí o Cicrano entrou em 2020 e saiu em 2022. Não tem interseção de data. Sim. Como é que ele vai dizer como é que a pessoa trabalhava, em que condição trabalhava, se não houve uma coincidência num período substancial do vínculo de emprego? De 2, 3 meses ele está cobrando os últimos 5 anos de eventuais verbas, mas só houve interseção de trabalho em 2 meses, 3, 4 meses. Não reflete a realidade, né? Então, ter essa organização de informações para passar para o advogado poder depurar essa informação, né? E levar para uma audiência os pontos críticos que precisam ser perguntados para as testemunhas, isso é fundamental. Então, essa é só, mais uma vez, né, como o RH contribui. O RH, na verdade, é o grande defensor da empresa, com relação à questão dos funcionários, com relação ao cumprimento do regimento interno da empresa. O RH é esse defensor, ele tem essa função. Não é só ver se o ponto está batido em dia, se as contas, os salários estão pagos na forma correta, se deu férias, se não deu férias. O trabalho do RH precisa ser mais amplo. Né? Esse trabalho de guardião das relações precisa funcionar. E o RH também ele não deve passar a mão na cabeça de gerente, de supervisor. O gestor do RH tem que chegar eventualmente para o dono da empresa e dizer, olha, o gerente tal está pisando na bola. Sim. Ele está se excedendo com relação à cobrança do fulano, Cicrano e Beltrano. Vamos chamar ele para conversa? Será que ele não está tendo problema? Vamos antecipar as férias dele? Será que ele não está tendo algum problema em casa e precisa de um suporte? Será que não precisa de um treinamento específico para ele, para capacitar de forma melhor? Então, essa postura ativa do RH, ela precisa aparecer, né, no dia a dia da empresa. Isso ajuda muito na minimização de risco. Né? Que aí vai trabalhando em parceria com vocês, né? Exato, no caso. Exato. Perfeito, então. Eu acho que ficou bem claro, né? Espero. Que assim, deu para tirar muitas dúvidas e também ficou muito claro de que não dá para trabalhar só para apagar incêndio, né? Que precisa não mesmo. Dá. É o mais caro. Sim, acaba sendo mais cansativo, né? Gera ansiedade, gera incerteza. Ansiedade o setor já gera, né? Ainda mais com situações assim, que eu acho que quem está nesse setor já espera. Porque, historicamente, o setor já sofre com dificuldade na obtenção de mão de obra.
Demais. Né? Nos últimos anos, isso eu acho que até se potencializou, né? Tá difícil encontrar mão de obra especializada. Quando você tem pouca mão de obra, é natural que o seu colaborador sofra assédio de outros estabelecimentos do setor. E outra coisa é que você diminui a régua. Porque isso eu também tenho ouvido muito. Antes eu olhava ficha, eu olhava isso, eu olhava aquilo outro. Agora não, chegou... Vou dar um exemplo aqui, entra num desses casos de criticidade que você pediu para a gente mencionar. Me lembrei agora de um fato. Um determinado estabelecimento, pessoal, isso não é brincadeira, isso quem me contou a história foi o dono do estabelecimento. O dono. Tinha uma churrascaria, tinha uma pessoa lá que exercia a função de churrasqueiro, e essa pessoa tinha um problema de alcoolismo. Tentou fazer o tratamento. Alcoolismo é doença, tá, pessoal? A demissão por alcoolismo pode ser considerada demissão, inclusive, discriminatória. Então, vamos tratar da forma correta, né? Tentar tratar, tentar ajudar aquela pessoa. Se tentou fazer isso, chegou num ponto que o próprio funcionário disse, olha, não dá mais. Eu vou pro interior, minha casa, vou tentar me recuperar lá e tal. Tô indo embora. Pedi demissão. O que foi que aconteceu? Pouco mais de 6 meses depois, o dono da empresa não tinha um churrasqueiro que prestasse. Tentou 1, 2, 3, vários e nada dava certo. E o rapaz voltou. Olha, tô melhor e tudo, dá certo voltar. Ele com certeza. Aí a questão que você falou da régua, baixar a régua, ele baixou a régua e disse, vem. Começou bem, tudo direitinho. Com o passar do tempo, o rapaz desandou de novo no alcoolismo. E aí um belo dia, na hora do fechamento da casa, foram tentar achar o funcionário, porque ninguém achava. E o funcionário estava deitado dentro da lixeira do estabelecimento, agarrado com uma garrafa de cana. Aí disse, não dá mais, eu vou ter que te encaminhar para tratamento, não dá. É até um risco, de repente você está aqui numa churrasqueira, tá com uma garrafa de uma bebida, derruba na churrasqueira, causa um incêndio. Isso não é loucura. Né? Então, tem que ter muito cuidado nessas questões, né? E um outro ponto, pessoal, também muito cuidado, e também eu vou falar que parece brincadeira, mas não é para churrascaria. Dentre a subespecialidade do setor não é o mais problemático. Mas vou tratar outro exemplo de churrasqueiro que aconteceu. Uma pessoa que estava com aviso prévio, estava trabalhando sob aviso prévio, já sabia que ia ser demitido. No curso do aviso prévio, deixou uma parrilha ligada à noite e foi embora. E a função dele era desligar, né? Durante a noite, e teve um princípio de incêndio no estabelecimento. Né? Então, eu acho que isso é uma outra alerta que dá para fazer, assim, né? Porque se são funções que têm ali algumas responsabilidades sensíveis, né? Então, tá ali de aviso prévio. E você sabe que vai tirar essa pessoa. Aí, assim, particularmente eu vejo com muito bons olhos o aviso prévio indenizado, né, para esse tipo de situação. Se isso não for possível, qualquer que seja a questão, delega essa delegação que você dá de uma situação mais importante, com um nível de criticidade muito alto, que é desligar uma churrasqueira, desligar uma parrilha durante o final do expediente, tira essa função dessa pessoa, coloca para outra, né? Sim, com certeza. Não custa nada, porque às vezes não é nem por má fé, mas o cara, tipo, poxa... Desligou assim, né? Já tô aqui e tal, vou sair, e aí esquece, né? Pode acontecer da questão da má fé, mas pode acontecer de uma pessoa que simplesmente se desprendeu ali do vínculo de emprego, não tem mais a atenção que tinha, né? Então tem que ter muito cuidado também nessas questões. Enfim, aí é aquela história, tratar cada caso de forma separada, de acordo com as evidências que você tem com relação àquela situação, mas sempre com muito critério para evitar um prejuízo maior. Então é isso, Mário, muito obrigado, né, pela nossa conversa de hoje. Eu acho que tirou muitas dúvidas, né? Eu acho que também ajudou muito para quem quer aprender com o erro dos outros, né? Que esse é o sábio, é quem aprende com o erro dos outros. É mais barato. Muitas vezes é mais barato aprender com os erros dos outros do que sofrer na própria pele, sem dúvida. Se alguém quiser saber mais, né, entrar em contato com o Mário, tirar mais dúvidas e falar, é só entrar no @cbp.adv
ou então no site, né, cbp.adv.br, não é isso? Isso. E aí, né, é só falar com ele, ele é uma pessoa especialista, gente, então ele vai conseguir esclarecer aí as suas dúvidas, viu? Se você gostou do que ouviu hoje, então curte, comenta, compartilha. A nossa ideia realmente é trazer informações relevantes para o setor. Lembrando que Antes do Prato é uma produção da Conduzir Consultoria, uma empresa de consultoria sanitária que atua em restaurantes, supermercados e indústrias de alimentos. Então, a gente encerra por aqui. Até o próximo episódio.